Meus amigos, um grande abraço para vocês. Hoje, 20 de janeiro de 2025, em Washington, D.C., agora há pouco, basicamente ali 13h30, horário de Brasília, tomou posse o 47º presidente norte-americano, Donald J. Trump. 29 minutos de discurso. E o Trump já ali deu as diretrizes do que aqui veio o Trump. No próprio discurso, ainda no púlpito, o Trump já disse, olha, os meus decretos já neste dia são esses, e mandou alguns recados fulminantes e muito sérios, aplaudido de pé por mais de 95% dos presentes ali dentro do Capitólio. A mensagem do Trump: acabou o tempo da América piorada, vamos assim dizer. Acabou o tempo. Agora a América altiva. E nesta América altiva, disse o Donald J. Trump, nós vamos combater o ativismo judicial desde o primeiro dia. Não mais permitiremos perseguições, que cidadão nenhum norte-americano ou estrangeiro em solo norte-americano seja vítima de perseguição do judiciário. E disse, agora mais do que nunca, América grande novamente. Eu quero apenas me ater aqui, pessoal. Veja, o principal disso, o Trump disse, acabou esse negócio de protagonismo da pauta identitária. Isso é muito importante. Nós sabemos, está aí vários documentários, estudos demonstrando como as universidades americanas, as públicas, estaduais e federais, tais quais aqui no Brasil, elas estão sendo anticientíficas. Uma pauta identitária, uma pauta woke, etc. Várias medidas já ele anunciou para a retomada da altivez e do poderio das Forças Armadas de lá. Pauta identitária lá, jamais. Vai mandar o Exército num decreto de emergência nacional para as fronteiras, notadamente para a fronteira sul dos Estados Unidos. Declarou que nomeará o Golfo, até então o Golfo do México, de Golfo da América. E disse, nós construímos o Panamá lá atrás. E o que o governo do Panamá está agora fazendo com os Estados Unidos, está querendo nos expulsar de lá, fazer gosto ruim para a nossa presença lá, se abrindo todos para a China. Foi um discurso fabuloso, como eu disse, aplaudido de pé por vários momentos, pela esmagadora maioria dos presentes. E agora já esqueci, todo mundo já esqueceu dele. O Sleeping Biden, como diz o próprio Trump, estava ali, junto com a Kamala Harris. E o Trump dizendo, nós estávamos desgovernados. E disse isso, eu estou dizendo aqui com as minhas palavras, mas foi mais ou menos o que disse ele. Então é isto. Muito bem. Então foi um negócio assim fabuloso. E teve uma coisa muito interessante, porque desta vez vocês viram a posse, oficialmente por conta do frio, mas nós sabemos que é por conta da segurança, e nisso eles estão certos. A posse não foi, o ato da posse não foi vamos dizer assim, ao ar livre. Foi ali dentro do interior ali do Congresso americano. E o interessante, no outro dia, o Sylvester Stallone, todo mundo sabe, do Rambo, que foi nomeado recentemente por Trump. Aliás, nós vamos falar de embaixadores, mas não desse tipo de embaixadores que nós estamos falando agora no início desse vídeo. Recentemente, o Stallone, também o Mel Gibson, o terceiro eu me esqueci, foram os três nomeados embaixadores do governo americano em Hollywood para recuperar a qualidade do bom cinema norte-americano. Tirar de lá também o raspar negócio da pauta identitária e tal. E o Stallone disse, ainda nos atos de campanha do Trump, agora já não sei se foi nos atos de campanha ou após a eleição, acho que foi no pós-eleição do Trump. O Stallone disse num evento lá com o Trump, ele foi até o púlpito e disse que Trump é o segundo George Washington. Todos vocês sabem que o George Washington
é considerado um dos pais fundadores da República Norte-Americana, o primeiro presidente norte-americano, reverenciado até os dias de hoje. E não é nada mal e não está nada fora de órbita, nem cometendo grandes exageros, o Mel Gibson, o Stallone, quando diz que o Trump é o segundo George Washington. De fato, nesse momento em que atuavam várias mentes ocultas, várias associações ocultas contra os Estados Unidos, infiltrados na própria governança norte-americana, o Trump vem com essa vitória esmagadora para ser uma espécie de refundador. Lá atrás tivemos os pais fundadores da nação, da democracia norte-americana, incluindo George Washington. Não exagerou muito o Stallone, quando diante dessa vitória maravilhosa do Trump, disse há pouco tempo: "Ei, Donald, você é o segundo George Washington. Você é o segundo George Washington." Portanto, refundando. E o discurso do Trump hoje, nesta posse, de fato, em resumo, a seiva desses 29 minutos do discurso é realmente um discurso que aponta para a refundação dos Estados Unidos. Quais sejam? Colocar novamente nos trilhos aquele... O Trump trouxe a palavra ambição no discurso. Disse: voltaremos a ser uma nação ambiciosa. A ambição não é ganância. Ambição no sentido de desbravar, continuar querendo construir, ser o primeiro e tal e tal. Ele disse: hoje como nunca, América em primeiro lugar. Bom, estavam lá vários convidados, Javier Milei, e vi também, me parece que o ex-presidente da Argentina, o Maurício Macri, né? Havia várias personalidades, todos os ex-presidentes vivos estavam lá, os ex-vice-presidentes. O Obama estava assim, a Michelle Obama não estava lá, Michelle Obama não estava lá. Não se sabe por quê. Alguns dizem que já sabem o porquê, né? Mas isso pouco interessa. Vocês viram? A Melania Trump, apenas dando uma aqui de Clodovil, a Melania Trump estava lindíssima, né? Lindíssima. Ela segurou ali, ela ficou segurando a Bíblia do Abraham Lincoln, presidente norte-americano também. O Trump jurou com a Bíblia do Lincoln. Jurou as mãos sobre a Bíblia do Lincoln. Isso é muito sintomático também, né? Muito sintomático. Bom, vamos ao que interessa. Então, esse início de governo Trump, já se sabe, inclusive prometeu, já se dizia, para amanhã, terça-feira, uma mega deportação de imigrantes ilegais. E ele falou sobre isso também no discurso. Bom, se tem dito muito, e agora vamos falar sobre o tema do vídeo, se tem dito muito sobre... Bom, nesses primeiros dias agora do governo, é o momento em que o novo governo, o governo Trump, obviamente eles já decidiram muito disso e agora vão colocar em prática. Vai decidir, por exemplo, sobre as representações diplomáticas dos Estados Unidos nos países estrangeiros. Por exemplo, é a hora de se definir quem serão os embaixadores e embaixadoras dos Estados Unidos em diversos países. E é isso mesmo, se diz embaixadora, né? Aquela que vai ser a chefe da diplomacia, do corpo diplomático norte-americano em outro país, se chama embaixadora. Embaixatriz é a mulher, a consorte, ou com azar, do embaixador, ok? Daqui a pouco vem um engraçadinho e diz: não se diz embaixadora, se diz embaixatriz. Ah, é? Tá bom. Muito bem. Então, vejam, claro que nesse momento vai se verificar estrategicamente, interesse ali geopolítico e etc. Às vezes mais do que o mero interesse, que já é importante, claro, o interesse geopolítico, a figura que o governo vai colocar em cada país. Não pode ter certeza que, por exemplo, o embaixador que os Estados Unidos vai mandar à China é uma pessoa que os caras estão escolhendo a dedo. Eu não sei se já nomearam, quer dizer, se já publicizaram o nome do sujeito. Mas, por exemplo,
que vai para a Alemanha, que vai para Israel, que vai para a França, enfim, claro, e aí a especificidade, que vai para lugares de muito conflito e tal. Por exemplo, o Trump vai estar de olho nesse momento muito no que está acontecendo no Oriente Médio. Já começou aí com o pé direito, ajudando aí nesse início de acordo aí para a devolução dos reféns. Ontem, domingo, foram já devolvidas 3 garotas lá, 3 garotas de Israel. Trump vai estar de olho também muito na América do Sul, e é isso que nos interessa aqui. A influência da China já há pelo menos 2 décadas de maneira muito profunda aqui na América do Sul e na América Central. Os Estados Unidos, não tenho dúvida, já tenho dito isso a vocês, me parece que aquele interesse que os Estados Unidos, e de maneira estratégica, sempre tiveram na América do Sul, em termos de não deixar a América do Sul virar uma terra de ninguém, influenciada por interesses de países, às vezes, do outro lado do Atlântico, lá na Ásia. Vocês vejam, nos anos 50, 60 e até a chegada de Jimmy Carter, que faleceu recentemente, ex-presidente de um mandato lá dos democratas dos Estados Unidos, até a chegada mais ou menos do Jimmy Carter no poder, os Estados Unidos viam com grande importância a não deixar que alienígenas, ou seja, governos do outro lado do Atlântico, viessem aprofundar a influência aqui na América do Sul. Foi com Jimmy Carter que realmente eles começaram a abrir mão um pouco dessa influência e esquecer um pouco da América do Sul. Qual o resultado disso? A China hoje manda e desmanda na América do Sul. Tira e retira, por exemplo, as riquezas minerais da América do Sul. E bom, do ponto de vista estratégico, nem se diga, não se sabe o que é que da China tem dentro da Venezuela, que eventualmente se possa hoje dali prejudicar os Estados Unidos ou aliados dos Estados Unidos da América do Sul. Nicarágua, não se sabe o que é que se tem hoje dentro da Nicarágua que pode eventualmente prejudicar os Estados Unidos. Veja, Peru tem grandes interesses da China dentro do Peru. Há pouco havia dentro da Argentina. O Brasil hoje está completamente, também, a gente não sabe até que ponto os chineses estão aqui dando as cartas. Mas não são só esses, né? Você vê Colômbia, vários outros, aos nanicos, aos médios. A tendência é que haja dentro desse novo momento em que Trump visivelmente, eu dizia, ficou muito simbólico essa posse dentro do Capitólio, apertadinha, com aqueles monumentos, com aquelas estátuas neoclássicas, com aqueles quadros todos, né, com as pinceladas lá, dando conta das cenas heróicas da independência norte-americana, enfim, da história americana. Quer dizer, aquele prédio clássico, com o peso que tem o Capitólio, o interior do Capitólio, quer dizer, foi uma coisa, né, a pregação ali do representante católico, também do grande reverendo, que também lá esteve representando os protestantes, e por aí vai. Houve até um quê estético de retomada realmente de um caminho que os Estados Unidos teria abandonado. E veja, quase sempre Deus vai escrever certo por linhas um pouco tortinhas. Talvez se Trump tivesse sido reeleito, não teria a chance agora, de fato, agora sim, retomar uma América grande. Já sabemos que muita coisa que acontece para o bem e para o mal nos Estados Unidos, 2 anos depois acontece aqui no Brasil. E os recados que o Trump mandou ali no discurso, a coisa de falar, vamos combater o ativismo judicial, esse recado, vocês sabem, entenderam, já deixou a cabeça de muita gente aí, cabeça que tem cabelo, que não tem cabelo, bastante inchada. Mas o que eu quero repercutir com vocês aqui é o seguinte, e o vídeo já vai longo, mas ontem alguém me perguntou, doutor, eu vi um vídeo na internet dizendo que
um rapaz, até também dizendo que é advogado, dizendo que o Bolsonaro, o Trump vai fazer uma cartada de mestre, que o Trump vai nomear Bolsonaro. Prestem atenção. Disseram aí que um ou outro disse na internet que o Trump vai nomear o Bolsonaro embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Isso que estava lá. Doutor, tem alguém na internet dizendo que Trump vai nomear Bolsonaro chefe do corpo diplomático dos Estados Unidos aqui no Brasil. Ou seja, Bolsonaro vai ficar no Brasil sendo embaixador norte-americano. Ninguém tasca em Bolsonaro agora, né? As imunidades diplomáticas e tal, não vai poder ser preso, vai poder falar e tal. Pode isso, Arnaldo? Não pode. Não pode. Veja, vamos começar. Boa parte da espinha dorsal do nosso regramento constitucional e também do nosso regramento de direito internacional, aquilo que atinge e tange o direito internacional, é inspirado no arcabouço jurídico norte-americano. Vou começar explicando o nosso arcabouço jurídico. O que diz a nossa legislação? Que no Brasil, o governo brasileiro só pode nomear embaixadores, ou seja, chefe de missões diplomáticas em outros países, brasileiros natos. Não é nem brasileiro naturalizado. O cargo de embaixador é tão importante e estratégico para a soberania nacional que só se pode nomear cidadão nato, brasileiro nato, aqui no Brasil. Vocês imaginam, então, se os Estados Unidos iriam permitir que se nomeasse embaixadores que não são americanos, embaixadores, né? Embaixadores do corpo diplomático americano que não fossem americanos. Que não fossem americanos natos. Natos. Então, pessoal, não pode. E por que não pode? Porque se considera que, por exemplo, aqui no Brasil, e que é quase que uma cópia do que acontece também na previsão normativa dos Estados Unidos. Só brasileiro nato pode ser presidente da República. Estados Unidos, mesma coisa. Por exemplo, lembram que o Arnold Schwarzenegger foi governador da Califórnia? Beleza, pode ser, não tem problema. No Brasil também, pode ser. Um naturalizado pode ser governador. Agora, não pode ser dizer, olha, foi eleito e reeleito o Schwarzenegger na Califórnia, fez até um mandato bom, 2 mandatos bons. Era republicano, hein? Vai ser presidente dos Estados Unidos, não podia, é austríaco. Ele é naturalizado americano, mas ele é, primeiramente, cidadão austríaco. Então, pode ser ministro do STF, pode ser, olha, pode nomear alguém que não seja brasileiro nato para ser ministro do STF? Não pode. Por quê? Porque aquele que é nomeado ministro do STF pode chegar a ser presidente do STF. E o presidente do STF está na linha sucessória de mandar na República. Aqui não pode. Lá também não. Não pode nomear alguém que não seja americano nato para a Suprema Corte Americana. Por quê? Porque, entendem isso? Muito do nosso direito é espelhado também, principalmente direito constitucional, no direito norte-americano. Então, eu acho que as pessoas se confundiram aí, misturaram alhos com bugalhos. Nossa, Trump vai nomear Bolsonaro embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil. Ah, que jogada fenomenal de Trump. Agora sim, essa sim. Não vai porque não pode. Não pode, a legislação não permite. Ok? Bom, Trump aí sim poderá nomear 2 tipos de embaixadores, 2 perfis. Trump poderá nomear para o Brasil um diplomata de carreira, um diplomata especial, que já seja um cara renomado, com muita experiência em representação aí em outros países, etc. Ou pode nomear, então o embaixador pode ser um diplomata de carreira. Aqui nós tivemos no governo Bolsonaro, por exemplo, Ernesto Araújo, diplomata de carreira.
Mas Ernesto Araújo, na verdade, ele era o chanceler, não era o embaixador. Mas o Brasil também é assim. No Brasil pode nomear um embaixador para outro país, tanto um diplomata de carreira, como também pode ser uma indicação política. Por exemplo, salvo engano, se eu não estou enganado, o Fernando Henrique nomeou no seu primeiro mandato o ex-presidente Itamar Franco como embaixador do Brasil na Itália. Me recordo aí, provavelmente é isso mesmo. O Itamar Franco, depois que deixou a presidência da República, foi assim, agraciado com esse cargo de embaixador do Brasil na Itália. Então, mas, seja de uma maneira ou de outra, o Trump pode nomear um embaixador, uma indicação política, que não seja um diplomata de carreira, ou pode optar por um diplomata de carreira. Claro que ele vai nomear, seja um diplomata de carreira ou uma indicação política, alguém que tenha alguma vantagem, vamos dizer, a nomeação daquele nome para aquele país, ou porque o cidadão tem muito conhecimento, tem muitas relações, ou porque é especialista naquele interesse que os Estados Unidos têm naquele país, ou porque... Entendem isso? Mas não dá. Não haverá essa possibilidade de Trump nomear, como parece que disse um colega aí, o Bolsonaro para ser embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, porque, obviamente, até que se prove o contrário, o Bolsonaro não é cidadão norte-americano nato, não é óbvio? Parece que não, né? Então, veja, mas por que é que esse pessoal talvez tenha se confundido? É porque saiu uma matéria no Valor Econômico que dizia o seguinte, querem ver? Saiu uma matéria, só para finalizar o vídeo, saiu uma matéria no Valor Econômico, que é do Grupo Globo, que dizia o seguinte. Isso aqui está replicada por uma outra publicação. Isso aqui está numa publicação da Rádio Pampa, uma homenagem a vocês do Gaúchos, mas essa publicação praticamente está replicando a publicação aí do Valor Econômico. Assim, especialistas avaliam influência do clã Bolsonaro na decisão do governo eleito dos Estados Unidos para seu representante diplomático. Ou seja, o que é que está dizendo aqui? Que especialistas estão dizendo, olha, a família Bolsonaro vai ter grande influência na escolha que Trump fará de quem Trump vai mandar para ser embaixador aqui no Brasil, dos Estados Unidos no Brasil. Acho que baseado nisso que esse pessoal ficou conjecturando que poderia ser, de repente, o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, que pudesse ser ou o Bolsonaro ou o Eduardo Bolsonaro. Não podem, porque não são cidadãos, ou como diria a Janja, não são cidadãos norte-americanos natos. A escolha do novo embaixador dos Estados Unidos no Brasil pode ser o primeiro lance de uma entrada definitiva de Trump na política interna brasileira. A definição está demorando. Trump já indicou novos titulares para a Argentina, ou seja, Trump já, a essa altura, já indicou quem vai ser o embaixador da Argentina, do México, do Panamá, mas nada falou sobre quem será o embaixador deles no Brasil. Entre especialistas de política externa é avaliada a hipótese de a família Bolsonaro, em especial o deputado Eduardo Bolsonaro, influenciar na decisão, na indicação. Isso é uma coisa. Claro que eu acredito nisso. Vão escolher a dedo e escutando ali Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro. Agora já aí falaram essa bobagem aí, já é outra coisa. O deputado, inclusive a publicação diz que o Eduardo Bolsonaro está lá na posse de Trump, é verdade, com vários outros, etc, etc. Está dizendo que o PT não tem ponte de conversação com o governo Trump. E, na verdade, está dizendo o seguinte, com exceção do Eduardo Bolsonaro, não há nenhuma liderança política brasileira com a interlocução com Trump. Nem na direita só tem o Eduardo Bolsonaro e o pai, por consequência. Comentou o professor de Relações Internacionais da FGV, Matias Spector. A se confirmar o cenário do bolsonarismo influenciar na escolha do embaixador americano aqui no Brasil, o envolvimento de Trump na sucessão presidencial do Brasil em 2026 estará
contratado, ou seja, sacramentado, e seu peso não será pequeno. Veja, e a reportagem até lembra que, por exemplo, Biden escolheu aqui a sua embaixadora, que está indo embora, já foi, terminou o Biden hoje. A dedo, escolheu a sua embaixadora a dedo. Inclusive, na reportagem da Financial Times, as fontes americanas dizem que o Barroso foi procurar ajuda aqui no embaixador, na época era o embaixador de Biden aqui no Brasil, embaixador norte-americano, e na própria Secretaria de Estado dos Estados Unidos, para influenciar aqui nas eleições. Está dito lá na Financial Times. Nós poderemos até analisar uma outra hora. Para finalizar, diz assim a matéria: a linha central já está dada. Independente da força que o clã Bolsonaro terá junto à embaixada, Trump já sinalizou que os Estados Unidos buscam reaver uma posição privilegiada na América Latina. Confirmando o que eu lhes disse agora há pouco no início desse vídeo. Vou repetir. Trump já sinalizou que os Estados Unidos buscam reaver uma posição privilegiada na América Latina. O ataque virá em camadas. Primeiro, vai buscar reaver influência no México, na fronteira sul, para onde hoje mesmo Trump já enviou o exército norte-americano numa grande operação de emergência para a fronteira sul dos Estados Unidos, fronteira com o México, para evitar toda essa imigração ilegal e desordenada que o governo Biden afrouxou as rédeas. A segunda linha de atuação para recuperar a influência nos Estados Unidos será atacando aí, mas não militarmente, não primeiro, os antagonistas de ordem ideológica, Cuba, Nicarágua, Venezuela, e uma terceira ordem de trabalho contra a influência chinesa na América do Sul, todo o resto. E nesse todo o resto, um bastante destaque, ou quase todo o resto vai ser nós aqui. O gigante sul-americano, agora bastante vermelho. Então é isso. Aí as pessoas dizem, então será que Trump vai nomear Bolsonaro embaixador norte-americano no Brasil? Não, não pode. Por mais que as pessoas tenham sonhado com isso, façam fantasias, vejam coisas onde não tem coisas, não pode. Dê seu like, acho que é um vídeo legal, né? Merece uns 50 milhões de likes, né? Você tem que compartilhar com a sua sogra, seu sogro, sua vizinha, todo mundo aí. Pessoal dos clubes, da academia, do trem, do metrô, do ônibus, do aeroporto, das igrejas, de todo mundo. Compartilha com o pastor. Compartilha. Aliás, vocês viram aí, estava tendo um arranca-rabo aí entre Paulo Figueiredo e o pastor aí. Onde é que isso vai dar? Que coisa feia. Ai, ai. Bom, compartilhe, como eu disse, comente, use a criatividade para comentar, seja elegante. E mais do que isso, vá até a aba Seja Membro, torne-se membro deste desidratado canal.